Olá, está no ar o Pesquisa e Ação. Hoje o programa traz um assunto polêmico que está dividindo opiniões pelo mundo: a guerra na Síria. Desde janeiro de 2011, a Síria vive uma guerra civil. Os rebeldes pedem a saída do atual presidente do país, Bashar al-Assad, que está no poder há 13 anos. Bashar al-Assad recebeu o cargo do pai, Hafez al-Assad, que comandou a Síria por mais de 30 anos. Segundo dados da ONU, este conflito já matou mais de 100 mil pessoas e cerca de 2 milhões de sírios já deixaram o país. Para falar sobre esse assunto, convidamos a doutora Claude Fadi Hajar. Ela é psicanalista nascida na Síria, pesquisadora de temas árabes e autora do livro Imigração Árabe, 100 anos de reflexão. Doutora, obrigado pela presença. Doutora, a senhora pode falar um pouquinho sobre o atual regime sírio? Quem é o Bashar al-Assad? Bashar al-Assad é um oftalmologista formado em Londres, que cursou uma universidade em Damasco, que foi especializar em Londres, e até bem pouco tempo ele não era cotado para ser sucessor do seu pai. Com a morte de Basil, o filho dileto que tinha sido escolhido para ser o sucessor do seu pai, morreu num acidente de automóvel. Bashar al-Assad teve que largar Londres, vir a Damasco para ir devagarzinho se incorporando com o poder e passar a fazer parte dele. E o regime dele para a senhora é aceitável? Ele é um ditador? De jeito nenhum. Quem conhece, eu vi aqui em São Paulo, eu vi 2 vezes na Espanha, Bashar al-Assad é incapaz de matar uma mosca. Quando dizem que ele é um ditador, eu fico dando risada. Eu vou te contar uma pequena anedota da mulher dele. Entrevistada, perguntaram para ela: então, teu marido dizem que é ditador, como é que você aceita? Ditadora sou eu, porque a mulher na Síria é ditadora. Ele, coitado, não, de jeito nenhum. No entanto, ele mostrou-se bastante capaz de enfrentar a guerra. Isso, sem dúvida, principalmente depois de 18 de julho de 2012. Diferentemente dos outros países também que ocorreu a Primavera Árabe, a Rússia e a China deram apoio para a Síria. Quais seriam os interesses deles para a senhora? A Síria é um ponto central da Eurásia. Na verdade, é uma bacia na cuenca do Mediterrâneo, a bacia mediterrânea, e o ponto estratégico da Síria é muito importante. Ela é porta de entrada para a Eurásia e para todo Além disso tudo, nós temos uma questão ali fundamental, que é o gás. Né? O gás achado na costa síria e que vem do litoral sírio, descendo, passando por Líbano, Israel, Gaza, Egito, indo até a Líbia, seriam os contornos não declarados dessa Primavera Árabe. Não creia você que realmente há um grande interesse nos países de que haja uma Primavera Árabe, o que não significa que está, sim, na hora dos países árabes se voltarem ao seu povo e ver as necessidades deles. Mas se a gente fosse pensar hoje, dos países do Oriente Médio, quais são os países que realmente precisariam disso, não seria necessariamente a Síria. Poderíamos pensar em muitos outros, Arábia Saudita, Catar. O próprio Egito tem muitos problemas, a própria Tunísia tem muitos problemas, mas a Síria não. O ataque com armas químicas que teve na Síria, que matou mais de 1.400 pessoas, quem que a senhora acha que utilizou essas armas? Porque uns falam que foi o regime sírio, outros falam que foi os rebeldes. O que você viu foi uma notícia passada pelo YouTube. Nós não temos nenhuma declaração que diga realmente que foram 1.400 pessoas. E nos vídeos de YouTube isso apareceu. E a imprensa, como ela desinforma, ela não informa, infelizmente, em toda a América, ela retransmite o que interessa para os interesses dela, o que é importante para ela. Ela queria demonizar Bashar al-Assad e transformou isso numa notícia de fato, quando a pesquisa não tinha sido feita, a análise não tinha sido feita, né? E não haveria por que Bashar al-Assad se utilizar de armas químicas. Primeiro que elas não foram armas químicas de fato. Agora, depois feita essa análise, do dia 21 de agosto até hoje, nós podemos responder que não foram armas químicas, na verdade. Foi algum tipo de arma química. Aqueles corpos que foram fotografados foi um massacre que aconteceu em Latáquia, no começo de agosto. Esse massacre só veio a ser investigado 2 meses depois e mostrou realmente os horrores que os rebeldes fizeram com a população local. As crianças que foram fotografadas eram crianças que vieram de Latáquia para o Ruta, que são 270 quilômetros. Algumas em frigoríficos, outras em carro, como prisioneiras. As mães reconheceram essas crianças que foram mostradas pelos vídeos. Portanto, quando falamos de armas químicas, temos que ter muito cuidado. Se os observadores da ONU foram chamados pelo governo sírio para analisar o ataque que aconteceu em março, em Khan al-Assad, em Alepo, em outras localidades, que interesse teria o governo
sírio de provocar um ataque com armas químicas, entende? Com a presença dos observadores da ONU. Depois, que interesse teria o povo sírio, o governo sírio de matar seu povo? Essas informações também que a senhora falou que eles pegaram do YouTube vieram também de agências internacionais de notícias. Sim, que desinformam, não informam. Reuters, BBC, France Press. Esse tipo de imprensa, ele está desde o começo do conflito contra Bashar al-Assad, contra a Síria, porque a Síria não tem, na verdade, dívida com o Banco Mundial. A vida na Síria é uma vida próspera, muito tranquila. As pessoas na Síria viviam muito bem, com muita segurança. O PIB era muito bom. Para o nível de vida também era muito barata. Era um local onde você podia fazer passeios, se sentia muito bem. Na verdade, quando ela começou a ser mais próspera, começou tudo Então, para a senhora, quem usou essas armas químicas foram os rebeldes? Sem sombra de dúvida. A própria Carla Del Ponte, quando em maio, veja, o ataque de Khan Assad foi em março. Carla Del Ponte, já naquela época, dizia que quem usou armas químicas foram os rebeldes. Né? Já isso daí, a Carla Del Ponte é dos observadores da ONU naquele período. Chegou o outro grupo agora para a Síria para fazer em loco a análise de Khan Assad quando foram surpreendidos com essa inspetora da ONU é aquela suíça. Exatamente. Não, é italiana. Não, o diário é italiano, mas eu acho que ela é suíça. Assim. Ok. Inclusive, esse ataque químico, ele culminou no interesse dos Estados Unidos de invadir a Síria. Sim, a linha vermelha. Mas o Obama não conseguiu o apoio do parlamento e nem da população americana. Essa invasão, ela se justificaria moral e politicamente? Com certeza não. Nem moral e nem politicamente. Se tivéssemos que falar de gás, vamos falar de outro gás, que é o gás que está debaixo da terra. Se tivéssemos que pensar em moral, nós tínhamos que pensar na eliminação de todas as bombas de destruição em massa da região, do Oriente Médio, o que inclui aí o arsenal israelense e 300 ogivas nucleares. Se nós não pensarmos de uma forma global na região, qualquer ataque sísmico que aconteça em Israel pode abalar a Síria e pode abalar toda a região. Na verdade, quando se fala de armas químicas, não é um medo de que o Bashar al-Assad use armas químicas contra o seu povo. O medo é em se esquentando uma relação, se tensionando uma relação entre Síria e Israel, aí sim ele pudesse ter elas como uma fonte de ameaça contra o povo israelense. As armas só serviriam para isso. Elas jamais serviriam para esta guerra. Né? Tanto que, rapidamente, ele aceitou a entrega das armas, porque para ele tanto se me dá. Porque o que interessa para ele hoje é manter o seu governo, manter seu povo, defender a população civil que está na Síria. Se a gente analisar o mapa do Oriente Médio, a gente pode ver que para conseguir chegar o gás ao Mediterrâneo, tem que passar pela Síria. Não tem jeito. Então, o interesse dos Estados Unidos com essa invasão seria o gás e os combustíveis que lá Um dos interesses seria esse. O outro é lutar contra um país, é derrubar um país, um governo, uma forma de governo que pensa em resistência. Na verdade, a aliança da Síria com o Hezbollah e com o Irã, ele atrapalha os projetos israelenses de expansão. E atrapalha os projetos sauditas de se transformar o grande líder da região. Né? Os sauditas têm hoje os templos santos, tem a Pedra de Aqaba, tem o local da peregrinação, e ele sonha realmente em ser o rei daquela região, o rei islâmico da região, e islamizar toda a região. Só que a Síria é um país laico, né, onde convivem as múltiplas religiões, e é impossível que a Síria se torne um país eminentemente islamizado, com as mulheres todas com a cabeça coberta, como é na Arábia Saudita. Né? Então, nós estamos falando de uma Síria que o Oriente Médio desconhece e, principalmente, o Ocidente desconhece. Você não sabe que universidades tem a Síria, eu não sei que universidades tem no Iraque, né? Nós não sabemos as universidades que existem na Jordânia, nós não sabemos o nível de educação dos palestinos. Por quê? Porque nossa televisão não traz esse tipo de informação. É muito boa e oportuna que a gente esteja hoje num canal universitário para pensarmos numa nova forma de fazer televisão, numa outra forma de informar. As agências internacionais noticiaram que os cristãos que estão fugindo de outras guerras, como a no Iraque, no Paquistão, eles estão indo para a Síria justamente por ser um país laico. Exatamente. Só que eles estão sendo perseguidos lá e muitas pessoas já morreram dessa perseguição. Uns dizem que é a perseguição dos rebeldes, outros dizem que é do Assad. Quem que está perseguindo esses cristãos? Os rebeldes vão implantar o islamismo se eles ganharem essa guerra? O governo de Bashar al-Assad não tem por que massacrar cristãos, porque são aliados dele.
Também não tem por que massacrar muçulmanos, porque ele tenta e convive pacificamente. Muita gente, veja, nós temos 70% de pessoas favoráveis a Bashar al-Assad. Apesar da guerra, dentro desses 70%, você tem muçulmano sunita, você tem muçulmano xiita, você tem alauítas, você tem cristãos, você tem curdos, você tem ismaelitas, você tem 35% de minorias e 35% de muçulmanos sunitas. Se você tem 70%, é essa a composição. Muito bom. Essas pessoas vivem muito bem com o governo. Elas não querem o Islã salafista da Arábia Saudita. Não querem uma irmandade muçulmana, como nós tivemos em Tunis, ou a experiência que não foi nada agradável do Egito. Na verdade, a Síria não comportaria pelo tipo de tecido social que ela tem. Doutora, como em outros países que conseguiram derrubar os presidentes no Oriente Médio, a Síria tem 20 milhões de habitantes, 22 milhões de habitantes, desculpa, e 70% da população apoia o Assad. Exato. Você acha que eles vão conseguir derrubar o Assad? Eu acredito que ele se candidata agora em 2014 e ganha essa eleição. Agora, o problema não é ele se candidatar e ele ganhar. O problema é como nós vamos reconstruir essa Síria. Em que bases? Né? A experiência foi realmente muito desagradável, muito ruim, mas, ao mesmo tempo, ela libera uma outra coisa do ser humano, porque o ser humano, frente aos novos desafios, ele traz o melhor de si. Então, ele vai trazer o seu irmão, de qualquer religião que ele seja, para fazê-lo voltar. Seja volta à escola, seja volta ao bairro, seja volta de refugiados, seja volta à plantação, seja volta à terra. Essa volta e essa tentativa de desprendimento que se faz necessária hoje para a reconstrução de qualquer país. Nenhum país é possível ser reconstruído se a população dele não interage com o seu governo. E vai ser preciso, sim, uma série de implementação das reformas que já foram aprovadas. Né? Bashar al-Assad se aproveitou realmente dessa situação para implementar uma série de reformas que ele vinha anunciando e não podia implementar, pelos vícios que haviam dentro de um governo de mais de 30 anos, né, e que corroía o Estado Social. Eu não digo que não houvesse coisas erradas na Síria, como em qualquer país há. Nós temos aqui vários conflitos de mensalão, não sei mais o quê. Muita coisa existe em todas as partes do mundo e isso não justifica. Não estou... por favor, não entendam que eu estou achando que está certo. Não. Eu acho que tem que, sim, que ser colocado o dedo, tem que ser feita, limpar a ferida e tem que corrigir os erros desse passado. Só que nós vamos criar outros erros, nós vamos ter que lidar com outros erros também. Então, a dinâmica do ser humano é sempre essa. Então, não é porque hoje nós passamos pela guerra que nós vamos estar sanando todos os problemas. Não. Nós temos que estar atentos para ver. Eu, hoje, faço a minha crítica. Porque a 10 quilômetros de Damasco nós tínhamos uma região tão atrasada, tão difícil de se penetrar, com mais universidades, mais jogos escolares, mais espaço público, espaço privado, uma interação maior entre o privado e o público. Parece que havia uma ruptura ali. Eu tenho as minhas críticas a muita coisa que acontece na Síria, mas hoje não é a crítica que se faz necessária. Hoje nós precisamos defender a população civil, reintegrar Alepo, reintegrar Homs, reintegrar as áreas, expulsar os salafistas que vieram de fora, que são mais de 80 nacionalidades, que estão lutando dentro da Síria, e são mais de 700 facções do Exército Sírio Livre. Hoje ninguém mais se entende, estão se reintegrando no Exército. Ok, a conversa está interessante, mas a gente precisa dar um pequeno intervalo. O Pesquisa e Ação vai para um rápido intervalo e volta já, não saiam daí. Estamos de volta com o Pesquisa e Ação, que hoje fala sobre a Guerra Civil na Síria, com a doutora Cláudia Fadi Hajar, psicanalista síria e autora do livro Imigração Árabe, 100 anos de reflexão. Doutora, nós vimos na imprensa que o Bashar al-Assad começou a destruição das armas químicas na Síria. Esse pode ser o ponto principal para essa guerra acabar? Nós esperamos que sim. Foi um gesto de boa vontade e ele, sem sombra de dúvida, não tem por que manter essas armas químicas lá. Para ele, com elas ou sem elas, a guerra será ganha. Recentemente, um fato curioso, o governo sírio está estimulando o turismo no país. Não seria meio arriscado, com o país em guerra, o governo estimular o turismo para mais pessoas irem para lá? Você sabe que eu adorei o programa? Eu cheguei a usar ele agora no Curitiba, numa apresentação que eu tive, numa palestra, e eu encerrei a palestra com o programa. Na verdade, ele é um deboche, né? Naquela mesma semana, nós tivemos 2 eventos importantes. O turismo na Síria
e a avaliação de como foi a imprensa na Síria. A Globo focou simplesmente a coisa que interessava para ela, que é o deboche sobre o turismo, né? E esqueceu de avaliar, de fazer, pelo menos uma pequena matéria que fosse, sobre a avaliação que o governo da Síria estava fazendo sobre a sua forma de se comportar e quais são as modificações que ele poderia implementar. Isso não interessa. Mas, voltando ao foco, é muito interessante você ver que, em nenhum momento, a Síria deixou de ter programas culturais, em nenhum momento ela deixou de ter balé, em nenhum momento ela deixou que o Instituto de Música calasse, em nenhum momento ela deixou de ter teatro, em nenhum momento ela deixou de ter uma vida normal. Damasco é a cidade onde as coisas continuam acontecendo, mas não só Damasco. A região, por exemplo, das montanhas, onde as pessoas passam as férias, a região de Latáquia, onde você tem o mar, Tartus, está na Santa Paz. Nós temos hoje o meio do país na paz, Damasco na paz, né? E você tem Alepo com uma parte dela tomada, você tem Homs com uma parte boa tomada, você tem a fronteira com o Líbano, às vezes um pouco conturbada. A paz tende a voltar na medida em que o governo consiga limpar todos os mercenários que entram na Síria. Eu apoio e aplaudo o Festival de Turismo de Damasco, e Damasco nunca deixou de receber turista. Né? Sem dúvida, hoje pode ser uma coisa mais arriscada, menos arriscada, mas mostrou muito bem. Engraçado porque o programa ele teve um efeito ao contrário. Né? Ao invés de estimular o não turismo, estimulou as coisas boas que a Síria tem. Mostrou a dança dos derviches, mostrou os doces, mostrou os teares, mostrou as pessoas andando e conversando na rua. Né? Por mais que eles tenham mostrado Dubai ou a Capadócia, as pessoas são cansadas de ver. A Síria não. Doutora, a senhora apontou algumas vezes a desinformação da imprensa sobre o regime de Assad. Certo. Você acha que eles teriam algum interesse que a Síria seja tomada por outro regime como o dos Estados Unidos? A ideia deles é realmente uma globalização de todo o mundo, não é só a Síria. Né? Mas, em particular, aquela região é caminho para você ir para o Cazaquistão, o Uzbequistão, Irã, China, principalmente a China. Então, a ideia é desqualificar a tradição, a história, a nação, para implementar uma globalização, onde o chip e o cartão de crédito é que funcionam, onde o ser humano não existe como valor histórico. A Síria é um país, é o berço de 10 mil anos de história. Você tem para cima de 4 a 5 mil sítios arqueológicos não abertos ainda. A cada monte que você tem uma possibilidade de ter um grande sítio arqueológico. E os que começaram a ser trabalhados, entende, não terminaram de ser trabalhados. O número de igrejas que você tem na Síria é imenso. Não há interesse de mostrar que ela é um país onde a mulher sai sem cobrir a cabeça. Porque o estereótipo do árabe é o camelo e o deserto, e a mulher coberta, e o homem com aqueles roupões horrorosos. Esse é o estereótipo do árabe. Né? O verdadeiro árabe que estava na Síria, que estava no Iraque, que estava na Palestina, que estava até na Líbia, em alguns momentos, no próprio Egito, que teve uma florescência cultural maravilhosa, cadê? Você já não vê mais. Então, a aliança com os Estados Unidos não vai trazer progresso para a Síria. A Síria tinha esse progresso naturalmente. Doutora, e agora com essas eleições de 2014, a senhora acha que outros países que têm interesse na Síria, inclusive a imprensa internacional, tem algum interesse de manipular essa eleição para o Assad não conseguir eleger o seu sucessor ou ele mesmo? Ele tem se mostrado bastante atento a todas as intervenções do Ocidente. Mesmo na ONU, nós temos um representante, que é o Mohammad Jafari, que é muito atento e muito perspicaz. Eu acho muito difícil que consiga o Ocidente se infiltrar com a presença russa atenta, com o Irã atento, né, com a própria China atenta, a que aquela transformação seja favorável ao povo da Síria. Com todo esse jogo, eu acho que a possibilidade de outra forma de governo, eu creio que vai ser uma outra forma de governo. Eu não tenho dúvida que a eleição de 2014 vai eleger um outro presidente, um presidente muito mais forte, muito mais capaz, muito mais apoiado pelo seu povo, que vai conduzir a Síria para uma nova Síria, uma nova etapa na vida da Síria. Agora, entrando um pouco no assunto do seu livro, tem uma parte que fala da proximidade do povo sírio com o povo da América Latina. A
Você acha que essa guerra pode afastar o povo do Oriente Médio do povo brasileiro? De forma nenhuma. Pelo contrário, a acolhida que nós tivemos no Brasil, seja dos refugiados, seja do próprio governo brasileiro, está sendo entendida muito bem. A própria presidente Dilma, ela está atenta a todos os movimentos, tanto que houve agora uma mudança no Itamaraty, que, na minha opinião, entra a questão síria nessa mudança, quando sai o Patriota e entra o Luiz Figueiredo. Né? A posição de Luiz Figueiredo é muito mais favorável a um tipo de política que o Itamaraty estava acostumado, muito mais do que o Patriota, que vem de uma escola muito mais de Nova York. Eu não acredito que as relações nossas com as tradicionais... Aliás, não tem um bar aqui que não vende quibe esfirra na esquina. Né? É a comida mais popular. Quando se canta uma música árabe em algum lugar, todo mundo sai dançando. Né? As pessoas gostam do que é árabe, sem até saber que é árabe. E alguma coisa que me atrai aqui. Não sei o que é, acho que é o brilho. Não, eu acho que é o mosaico. Existe uma coisa da aproximação, da empatia, porque nós estivemos juntos desde os primeiros primórdios. Talvez até no descobrimento da América com alguns marujos. Mas a verdadeira imigração, a que eu conto no livro, é a imigração dos últimos 135 anos para cá. Né? Ok, então falando dessa proximidade do povo sírio, o governo brasileiro anunciou que vai liberar vistos humanitários para pessoas que são atingidas por essa guerra no Oriente Médio. Então, com essa atitude brasileira, então os laços podem ser mais estreitos entre nosso povo. Sem sombra de dúvida. Muitos saem. Hoje eu recebi um telefonema também de um amigo meu, que é um comerciante da Síria, que a casa dele foi destruída em Zamalca, né, na região de Ruta, que é Damasco, né? Foi destruída, ele falou, Cláudia, eu quebrei, eu simplesmente quebrei, eu tenho produto, eu estou sem dinheiro, preciso dar de comer para 4 filhos, eu estou pensando em sair, como eu confio no teu parecer, eu quero saber se você me orienta de sair. Eu falei, não saia. Foi a resposta que eu dei. Agora, nós discutimos por telefone que havia, sim, o visto humanitário que o Brasil estaria dando, não é difícil ou não, mas a gente sabe o que significa imigrar, se estabelecer, aprender o idioma, poder bancar um custo de vida no Brasil, que está altíssimo, né? E poder mandar algum trocado para os filhos lá. Eu tenho certeza que, se ele aguentar mais um período, ele vai conseguir. Essa é a minha preocupação. Eu acho que emigrar é muito difícil, seja para o brasileiro, seja para o libanês, seja para o árabe. Emigrar é muito difícil. Sem dúvida, você vai aprender com novos desafios, você cria uma terceira pessoa. Eu, hoje, se voltasse para lá, não seria a Cláudia que sou hoje. Né? Eu já não sou mais nem tão brasileira, nem tão síria. Você vira um terceiro elemento, que talvez um ser mais internacional. Mas quem é o povo sírio? Fala um pouco das características do povo sírio. O povo sírio é um povo que está na região... Eu vou chamar de povo sírio o libanês, o palestino, o sírio, parte do Iraque, entende? E que é a grande Síria, vamos falar assim. Eles estão integrados. Esses povos vão comer as mesmas coisas, vão ter a mesma história um pouco, bem parecida, e as fronteiras geográficas não têm impedimento de tráfego. Então, a travessia de um país para o outro flui naturalmente. Né? Então, essas pessoas têm uma característica que vieram todos dos Hyksos, de Nínive, de Ashur, e todos eles de uma Síria histórica antiga, né, que vai entre rios, entre Eufrates, entre rios dentro dos rios que atravessam a Mesopotâmia. Né? Essa região todinha, eles criaram uma civilização ali que, há muito tempo, ela permanece, e, com a presença do governo otomano, com a queda de Constantinopla, vem o governo turco-otomano, que fica 400 anos oprimindo essas pessoas. E impõe uma outra nacionalidade até o começo do século, quando veio Inglaterra e França, né, e faz a partição. E, quando faz a partição, ela faz a régua. É muito interessante, porque a Jordânia foi feita artificialmente. Tem alguns mapas no livro, que vai ficar com vocês aqui. Ele é feito umas fronteiras artificiais, onde se criou o Estado do Líbano, se criou a Síria atual, se criou o Iraque atual, a Jordânia atual e a Palestina. A Palestina ficou com o mandato britânico para que ela pudesse depois ser dividida e dada para israelenses, para o povo de Israel. Que não era povo, foi criando, né, para os hebreus que estavam na Europa. E esse povo, depois, uma parte ficou com o mandato britânico e a outra parte com o mandato francês. Daí o interesse da França e da Grã-Bretanha.
né? Com essa divisão do Lord Balfour, eles dividiram e autorizaram pela ONU a cessão da Palestina para um povo sem terra, para uma terra sem povo, que é uma mentira, e puseram todos os palestinos para fora, né? E ficaram ali com a base americana no Oriente Médio. Na verdade, é uma base americana no Oriente Médio com um modelo totalmente americanizado, né? Que não tem absolutamente nada a ver e não conversa e não interage com o povo da região, e expulsaram todos os nativos de lá, comprando de alguns as terras, de outros simplesmente ameaçando com mortes, como Deir Yassin, que estupravam as mulheres e mandavam matar e diziam, olha, se você não sair dessa aldeia, que não era Deir Yassin, vai acontecer com você como aconteceu em Deir Yassin. Foi assim que desocuparam a Palestina e entregaram ela na mão de outros. A Síria vai se reconstruindo, né? Vai formando um povo que hoje, na atualidade, tem curso superior grátis, você tem escola obrigatória do primário até o primeiro grau, obrigatória. Todas as mães têm que mandar os filhos para a escola. É opcional no secundário e opcional na faculdade. O governo paga os estudos, paga uniformes, paga livros, paga saúde, né? É este povo que fez a Primavera Árabe na Síria. Doutora, a senhora tem alguma consideração final a fazer sobre essa entrevista? Eu só desejo, na verdade, que o povo sírio consiga, com um pouco de força e o apoio da população, da comunidade internacional, que possa superar esse período todo e possa reerguer a Síria. A Síria moderna, a Síria histórica, a Síria dos sítios arqueológicos, e convido todos a que visitarem a Síria, quem sabe futuramente, como fez o Festival de Turismo. Ok. Agradeço a presença da doutora Cláudia Fadi Rajar, que esteve gentilmente com a gente aqui no estúdio para esclarecer um pouco mais sobre a atual crise na Síria. Quer acompanhar mais programas da TV São Judas? Fique ligado aqui no canal Universitário. Também nos acompanhe nas redes sociais, curta nossa página no Facebook e siga no Twitter. Até o próximo programa.